Fala galera, beleza? Alucard na área aqui novamente. Estamos na Matilha Board Game, pronto para trazer para vocês mais um conteúdo de qualidade, mais um lançamento aí. Vamos explicar hoje as regras de Fury of Drácula, galera. É isso aí. Vamos trazer aí ensinando as regras desse mais novo lançamento da Galápagos Jogos que chegou aí no Brasil. Mas antes de mais nada, antes de começarmos o conteúdo do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Não esquece de se inscrever, porque estamos com uma meta de 1000 inscritos, tá, galera? Eu conto muito com a ajuda de vocês para isso aí. Se você está aí aproveitando o canal, aproveitando o conteúdo do canal, gostando do conteúdo do canal, por que não se inscreveram? Galera, já me ajuda, vão continuar recebendo aí conteúdo e ativa o sininho, porque tem muita coisa ainda para sair aqui na Matilha para vocês, beleza, galera? Tenho certeza que você já se inscreveu, você é o melhor. Se você quiser também, segue a gente lá no Instagram, estamos começando a produzir conteúdo por lá também. Tamo junto e vamos que vamos, beleza, galera? Tenho mais um recadinho aí para dar, que é da nossa parceria, né? A Matilha pensando em vocês aí. Estamos fazendo uma parceria com o Rei dos Portáteis, galera. É isso aí, os caras aí disponibilizaram um desconto aí para aqueles que são inscritos na Matilha. Então você pode usar o cupom da Matilha lá no site deles para ter um descontinho especial de jogos que estão lá em pré-venda. Jogão, hein, galera? Estão lá também agora com a pré-venda do Marvel Battlegrounds, que nós já trouxemos conteúdo aqui no canal. Se você quiser saber mais, é só clicar no card aí que nós já falamos desse jogo. Tá lá com desconto no Rei dos Portáteis. Você pode passar lá e já garantir a sua cópia com o desconto da Matilha aí para vocês. Beleza? Então, galera, bora lá para a mesa para a gente conferir agora as regras do Fury of Drácula. Fala, galera, beleza? Estamos aqui na mesona, então, né, com o Fury of Drácula. Jogão aí, vamos tentar trazer as regras, explicar as regras do Fury of Drácula. Tentei aí enquadrar o melhor possível, né, o tabuleiro aí na câmera, porque esse tabuleiro aqui do Fury of Drácula é muito grande, né? Então vamos ver se a gente consegue aí, né, explicar de uma maneira legal, né, para vocês as regras aqui do Fury of Drácula, né, galera? Como a gente já tem de costume aqui na Matilha, né, na explicação das nossas regras, nós gostamos de mostrar o setup do jogo, né? Porque o setup é uma parte muito importante aí para a compreensão das regras, né? Então, já que nós vamos mostrar o setup, eu tentei aí focalizar a câmera de um jeito que eu pudesse conseguir mostrar a mesa como um todo, né? Mostrando a mesa como um todo aí, para nós tentarmos explicar todas as partes do setup. Bom, vamos falar aqui dessa trilha aqui, né, que nós temos, onde temos o Sol aqui e a influência, né? Vamos falar do setup dela. Nós vamos ter que pegar este marcador aqui, né, que é o marcador de influência. Vamos setar ele em 0, onde nós vamos marcar a influência do Drácula aqui. Vamos pegar também o marcador aqui de dia, tá vendo? Dia e noite, ele tem dois lados, né? Para nós sabermos quando é dia e quando é noite. Vamos colocar ele aqui na segunda-feira do primeiro dia, assim deixando aí já posicionado aqui, né, o nosso tracker. É com isso aqui que a gente vai controlar as rodadas do jogo e a influência do Drácula aí também. Beleza, galera? Nós vamos pegar também e atribuir agora, né, os papéis, né? Os jogadores precisam decidir, né, quem vai ser o Drácula, né, e quem vai ser os caçadores. Por quê? Porque o jogador que for controlar o Drácula, ele precisa sentar próximo dessa área aqui do jogo, que é onde o Drácula vai fazer aí o controle, né, de todas as cartas dele, onde está tudo próximo ao Drácula. Inclusive ele tem uma miniatura aqui, né, do mapa, vendo? Olha lá, uma miniatura do mapa, para ele poder aqui se referenciar para os locais onde ele vai se movimentar. Então, decidido aí, né, qual dos jogadores vai ser o Drácula e quem vai ser os caçadores, o jogador do Drácula vai ficar próximo aqui
aos componentes do Drácula, beleza, galera? Se você estiver jogando com menos de 5 jogadores, né, estiver jogando aí talvez com 4, com 3, vai ser necessário que um personagem controle mais de um dos caçadores, né? Porque sempre é necessário que estejam os 4 caçadores na partida, né? Então assim, se você estiver jogando em 4 pessoas, um vai ser o Drácula e os outros 3 aí vão dividir os caçadores entre eles de modo que um controle 2 caçadores. E assim sucessivamente, né? Para o número de jogadores que você estiver jogando, né? Se tem aí um contra que nós podemos ressaltar, né, de Fury of Drácula, é que ele é dependente de mesa, né? Você precisa aí ter uma mesa boa para poder jogar o Fury of Drácula, né? É interessante aí que você jogue com 4 ou 5 jogadores. Abaixo disso, eu não sei se fica muito legal, por causa dessa regrinha aí. Então agora, né, os jogadores, eles vão preparar, né? Vão preparar as cartas, a área de jogo dos caçadores, né? A primeira coisa é eles prepararem então essas cartas de fundo aqui meio azulado, que são as cartas de itens, né? Itens que os caçadores conseguem pegar aí durante a partida. Eles vão embaralhar esse deck e vão deixar aqui, né, ao lado do tabuleiro, ao alcance de todos os jogadores. E também as cartas de evento, né? Cartas de evento, nós temos 2 tipos da carta de evento. Essa com fundo marrom, com esse símbolo cinza, é a carta de evento de jogadores. Esta com fundo marrom e este morceguinho aí no centro, né? Ah lá, tem um morceguinho no centro, é a carta de evento do Drácula. Então essas cartas são embaralhadas todas juntas, formando aí um único deck de eventos, tá, pessoal? Formando um único deck de eventos, tanto com carta de caçadores quanto com cartas do Drácula, que nós também vamos aqui deixar separado ao lado. Vamos também separar todas as cartas do Drácula, né? O jogador que vai jogar com o Drácula vai separar aqui, então, primeiramente, né, as suas cartas de local, né, que são as cartas que o Drácula vai usar para se mover, tá, pessoal? As cartas vermelhas indicam localidades na terra, né, em terra seca, e as cartas azuis são localidades no mar. Essas cartas também elas vêm em ordem, né? Elas vêm em ordem, elas são numeradas, né, de 1 até 60 até 60, tá? E é bom que você as deixe numerada e em ordem alfabética, porque é mais fácil para o Drácula achar os locais para onde ele quer ir, né? E é bem legal essas cartas, porque vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa carta aqui que nós temos aqui, deixa eu tirar o sleeve para ver se facilita aí a visualização. Olha lá, essa carta que nós temos aqui, o local aonde a carta se refere, ele está marcadinho, né, de dourado, e os locais para onde o Drácula pode ir estão contornados de vermelho aí, mostrando a adjacência, né, os locais que já estão adjacentes. Então, o Drácula consegue se referenciar muito bem aqui por essas cartas, né, saber tanto aonde ele está quanto aonde ele deve ir. O Drácula também deve separar essas cartas com este fundo meio vermelho, meio roxo, né? Que tem a caveirinha com asa aí, que são as cartas que o Drácula vai usar durante o combate, né? O Drácula vai usar essas cartas para lutar. Também aqui, o Drácula deve separar as cartas de encontro, tá? Que é as cartas que o Drácula vai usar aí para montar emboscadas e evoluir, né, o seu rastro aqui para que ele possa ganhar o jogo. Separe também, se você estiver jogando já o modo avançado, que eu vou explicar, né, o que é, né, esse modo avançado. Você separa as cartas de poder do Drácula. São cartas de poder especial que o Drácula pode utilizar na vez dele. Separe tokens, tá? Aqui temos tokens separados que normalmente o Drácula utiliza. Então eu deixo próximo do Drácula.
Aqui nós temos tokens separados que os jogadores normalmente utilizam. Então eu deixei próximo aqui, né, dos jogadores. O Drácula então deve formar a sua mão de encontro inicial, visto que todo o setup, né, está preparado aí, todo o setup está montado. O Drácula vai comprar a sua mão de encontro inicial. A mão de encontro do Drácula é 5 ou mais. O Drácula nunca pode ter menos que 5 cartas de encontro na mão. Toda vez que o Drácula estiver abaixo de 5 cartas na mão, ele compra de modo que ele fique com 5 cartas. Mas o limite máximo de cartas de encontro na mão do Drácula não existe. Ele pode ter 10, 15 cartas de encontro na mão, mas nunca menos que 5. Então o Drácula compra sua mão inicial, né, comprando aí as suas cartas de encontro, deixando separado ali para formar a sua mão de encontro. O Drácula fez aí a compra das cartas de encontro. Agora, os jogadores devem posicionar os seus caçadores, né, as miniaturas dos seus caçadores devem ser posicionadas, então, pelo tabuleiro, tá, pessoal? Os jogadores vão posicionar aí as suas miniaturas pelo tabuleiro. Se você estiver jogando a sua primeira partida, o jogo aconselha locais, né, para você colocar aí os personagens. Se você já tiver com uma certa experiência no jogo, cada jogador pode escolher, né, aonde colocar então aí os seus personagens. Seguindo, né, a regra básica, o jogo diz que o Lord Goldring, né, deve começar em Constança, enquanto o Dr. Seward deve começar em Marcella, enquanto a nossa Mina Harker deve começar em Bruxelas, e o nosso Van Helsing deve começar em Amsterdã, da forma como eu já deixei aqui no tabuleiro, seguindo aí as instruções básicas, né? Agora o Drácula deve escolher o seu local inicial. Uma vez que todos os caçadores se posicionaram no tabuleiro, o Drácula vai escolher então o seu local inicial. O Drácula deixa a sua miniatura sempre no primeiro espaço aqui do rastro, onde nós temos essa poça, né? Essa mancha de sangue vermelha aqui, que simboliza que o Drácula, este local, este primeiro espaço do rastro, é o local onde o Drácula está. Então o Drácula vai usar aqui o seu tabuleiro, né, o seu mini tabuleiro de referência, vai escolher um local para ele iniciar o jogo, vai pegar aqui neste local que ele escolheu a carta correspondente daquele local. Eu vou pegar aqui qualquer local apenas para nós darmos um exemplo. Lembrando que este local inicial que o Drácula vai poder escolher está limitado, né? Ele não pode escolher uma área marítima, o castelo do Drácula ou uma cidade que já esteja ocupada por um dos jogadores, né? Então ele não pode escolher uma área de mar qualquer, não pode escolher o castelo do Drácula e não pode escolher uma área onde já tenha um jogador, ok? Então o Drácula aqui vai escolher um dos locais para ele iniciar o jogo, né? Vou escolher aqui a cidade de Munique, né, para o Drácula começar o jogo. Vou posicionar essa carta de localidade no primeiro espaço aqui do rastro do Drácula. Né? O Drácula vai pôr, obviamente, essa carta virada para baixo, pois ele não quer que o jogador saiba aonde ele está começando o jogo. E esse primeiro, né, essa primeira vez que o Drácula vai entrar no tabuleiro, ele não vai colocar uma carta de encontro aqui, ele vai colocar apenas a localidade. Muito bem. Feito então o setup inicial, né? Aqui, o setup preparado. Vamos então para a explicação das regras de Fury of Drácula, né? Vamos explicar como funciona as regras aí em si, fazendo uma visão, né, geral dos objetivos do jogo. Né? O Drácula vence a partida quando ele consegue chegar com o seu marcador de influência em 13. Se a qualquer momento o Drácula chegar com seu marcador de influência em 13, o Drácula vence o jogo. O Drácula vai ser o jogador vitorioso. Os caçadores vencem o jogo quando eles conseguem matar o Drácula, encontrar e matar o Drácula. Quando o Drácula chegar a 15 pontos de dano, que é aqui o HP do Drácula,
o Drácula vai aí estar morto. Os jogadores vencem então a partida contra o Drácula, né? Os jogadores que controlam o caçador vão vencer o Drácula. Visão geral então da rodada de Fury of Drácula, né? Fury of Drácula ele é separado aqui por, derrubei aqui o nosso Lord Goldwyn. Ele é separado aqui por dias, tá, pessoal? Como nós vimos aqui, nós temos neste tabuleiro aqui dias de segunda, né, até o domingo, e nós temos a segunda de manhã e a segunda à noite. Então, são aí consideradas rodadas, né, em Fury of Drácula, aonde os jogadores, os caçadores vão ter a sua fase, não é, durante o dia e a sua fase durante a noite. Então, o Drácula terá a sua fase durante a noite. O Drácula só tem a fase dele à noite, né? E os caçadores têm uma fase de dia e uma fase à noite, mas também tem algumas limitações que nós vamos explicar. Então, o jogo consiste em rodadas dos caçadores e rodada do Drácula. Entre o dia e a noite, nós temos o anoitecer e o amanhecer, que são fases no jogo que normalmente ativam gatilhos para algumas cartas de eventos e habilidades, e também a fase onde o combate ocorre, que nós também vamos explicar de forma mais detalhada quando nós chegarmos na parte de combate. Fase dos caçadores, então. Os caçadores eles agem de acordo com a iniciativa registrada nas suas cartas de personagem. Nós podemos ver aqui que o Lord Goldwyn, se nós olharmos aqui em cima, tá, onde tem um 1zinho aqui, ele tem o número 1. Isso indica que o Lord Goldwyn vai ser o primeiro a jogar. E aí, sucessivamente, seguindo a ordem numérica, o Dr. Seward tem o número 2 e assim sucessivamente Van Helsing e Mina Harker. Os jogadores vão seguir esta ordem de jogo, esta iniciativa, começando pelo Lord Goldwyn, finalizando com a Mina Harker, seguindo essa iniciativa aí por padrão. Cada jogador, então, na fase da manhã, pode fazer uma ação, tá? Cada um dos caçadores, lembrando que o Drácula não tem ação na fase da manhã. Essas ações que os jogadores podem fazer, elas são ação de movimento, ação de reservar um bilhete, descanso, busca, uma ação especial, uma ação de provisão e uma ação de troca. Essas são as possíveis ações que os jogadores podem fazer aí em Fury of Drácula. Vamos explicar todas essas ações, começando pelas ações de movimento, né? Um personagem pode aí utilizar a sua ação para fazer um movimento, e esse movimento pode ser via estrada, aonde nós temos aqui no mapa, marcado por linhas vermelhas, pode ser via ferrovia, onde nós temos marcado no mapa por linhas brancas e amarelas, e pode ser através do mar, onde nós temos aqui regiões de mar separadas por linhas pontilhadas, aonde separam um mar do outro também, e também o mar dos seus portos. Os jogadores podem se mover através desses locais. Outra coisa interessante é que nas cidades nós temos cidades grandes, que são representadas por este quadrado maior, e cidades pequenas, que também existe aí uma diferença entre isso quando nós formos falar na ação de buscar por provisões, ok? Então, os personagens, eles podem se mover usando aí uma ação de movimento para qualquer cidade que esteja adjacente, não é, à cidade onde eles estejam, desde que eles não estejam usando o bilhete de viagem, né, fazendo aí uma ação via estrada. Uma cidade ela é considerada adjacente à outra desde que ela esteja ligada a outra cidade por estradas, ou seja, somente as linhas vermelhas. Então, a única coisa que diz que uma cidade é adjacente à outra é as linhas vermelhas que ligam a cidade para as outras cidades. As ferrovias, tá, não são consideradas cidades adjacentes, somente as cidades que estão interligadas por linha vermelha. Então, um jogador sem um bilhete de ferrovia, ele pode fazer um movimento para qualquer cidade que esteja ligada
há uma linha vermelha, uma linha de estrada a partir da cidade onde ele está. Então, como o nosso Lord Goldwyn é o primeiro, e ele está aqui em Constança, né, ele tem as opções de se movimentar para Bucareste, ou ele tem a opção de se movimentar para Varna, onde são duas cidades que estão adjacentes a Constança. Note que Bucareste também tem uma rota de ferrovia, mas o que deixa Bucareste adjacente a Constança é a estrada e não a rota de rodovia. Então, o Lord Goldwyn, na sua vez, poderia fazer então um movimento para Bucareste, por um exemplo. Essa seria a ação do Lord Goldwyn. Ele passaria a sua vez para o Dr. John Stewart. O Dr. John Stewart faria a sua ação, podendo também fazer uma ação de movimento para qualquer cidade aí que esteja adjacente a Marcella, né? Mas nós já explicamos aqui o movimento por meio de estradas. Vamos aqui, de uma forma hipotética, né, dizer que o nosso John Stewart teria aqui um bilhete de viagem, né, correspondente a esse 2, né? 2 movimentos brancos e 2 movimentos dourados no bilhete. O que isso quer dizer? Que o John Stewart poderia gastar o bilhete para fazer uma ação de movimento. Note que mesmo gastando o bilhete ainda é uma ação de movimento, ou seja, o jogador ainda perde a sua ação para fazer movimentos via rodoviárias, né, via ferroviárias, melhor dizendo, de acordo com o número de movimentos expresso no seu bilhete. Ele poderia fazer 2 movimentos por ferrovias brancas, expressado aqui no 2 branco do seu bilhete. Ou seja, ele poderia se movimentar de Marcella para Paris e de Paris para Havre, se assim ele decidisse, ou se ele quisesse apenas fazer um movimento de Marcella para Paris, também poderia, ele não era obrigado a gastar os 2 pontos, né, de movimento de ferrovia dele. Mas nós vimos que nós temos também um número, né, dourado no bilhete. Nós temos um 2/2, um 2 branco e um 2 dourado. O 2 dourado indica o número de ferrovias amarelas que o personagem pode se mover, ou o número de ferrovias intercaladas entre amarelas e brancas, né? Por um exemplo, o Dr. Stewart poderia, com esse bilhete, usando o número amarelo, fazer um movimento de Marcella para Milão e ainda poderia fazer um movimento para Zurique, por um exemplo. Ou se o nosso Dr. Stewart estivesse em Milão, ele poderia usar o 2 correspondente aqui amarelo para fazer um movimento de Milão até Zurique e depois intercalar com um movimento branco para Estrasburgo. Lembrando que você só pode intercalar entre amarelo e branco se você estiver usando o seu movimento amarelo. Se você estiver usando o seu movimento branco do bilhete, você é obrigado a andar somente por estradas brancas. Temos também movimento no mar. Como funciona então o movimento no mar? Um jogador pode entrar no mar por meio de qualquer cidade onde possua um porto, sinalizado aqui por uma âncora, né, como em Hamburgo, Amsterdã, por exemplo, e ele consegue entrar no mar adjacente, ou seja, no mar onde essa âncora esteja localizada, né? Por um exemplo, o nosso Van Helsing poderia entrar no Mar do Norte, aqui através de Amsterdã, da onde ele está. Isso utilizaria aí um ponto de movimento, uma ação, não é? Na verdade, do Van Helsing, para poder entrar no Mar do Norte. Só que no mar, nós temos algumas regras especiais que os jogadores devem lembrar. Quando o jogador está no mar e está de manhã, ele é obrigado a fazer uma ação de movimento. Ele tem que se movimentar, ele não pode fazer outra ação que não seja ação de movimento. Então, Van Helsing, iniciando o seu turno no mar pela manhã, ele teria que fazer um movimento. E as alternativas de Van Helsing seriam voltar para Amsterdã, não é? Que está aqui portuariamente adjacente, voltar para Hamburgo, andar para Edimburgo,
ou ir para um mar que esteja adjacente ao mar onde ele se encontra. Então Van Helsing poderia aqui por cima do tabuleiro vir para o Atlântico Norte, ou ele poderia aqui por baixo vir para o Canal da Mancha, completando aí seu movimento. Porém, se o jogador caçador está no mar durante a noite, tá? As coisas ficam diferentes. Ele é obrigado a pular a sua vez. Isso mesmo. Um jogador que se encontre no mar durante a noite tem que pular a sua vez. Aí os jogadores precisam pensar muito bem na sua estratégia ao entrar no mar. A ação de movimento dos jogadores, quando estiver à noite, os jogadores não podem fazer a ação de movimento. Eles não podem se movimentar à noite, eles só podem se movimentar durante o dia. Então, durante a noite, a ação de movimento dos jogadores é bloqueada. Muito bem, esses são, então, os movimentos que os jogadores podem fazer, os jogadores que estiverem controlando os caçadores, aqui em Fury of Drácula, ação de movimento. Vamos explicar agora a ação de provisão. Como funciona a ação de provisão? Um caçador em Fury of Drácula, ele pode gastar uma das suas ações, na verdade ele pode gastar a sua ação para fazer uma busca por provisão na cidade onde ele se encontra, seguindo a seguinte regra. Se o jogador estiver em uma cidade grande, como por exemplo o Lord Goldring está em Bucareste, o Helsing está em Amsterdã, todos estão aqui em uma cidade grande inicialmente. Esse jogador pode buscar por um item aqui no baralho de itens. Então ele compraria um item no baralho de itens, colocaria este item na sua área de jogo e ele então compra um evento, uma carta aqui desse deck de eventos. E como ele faz essa compra desse deck de eventos? Há duas formas de comprar uma carta desse deck. Se você estiver durante o dia, você pega a carta que está em cima, no topo do deck. Se esta carta for uma carta com o símbolo aqui dos caçadores, o símbolo cinza, o jogador também coloca essa carta em sua área de jogo. Se essa carta for uma carta do Drácula, vamos pegar aqui uma carta do Drácula. Se essa carta for uma carta com o símbolo do Drácula, o jogador simplesmente tira essa carta do topo do deck e põe na pilha de descarte, ainda assim virada para baixo. Mesmo que aqui haja outras cartas já descartadas viradas para cima, o jogador deve colocar esta carta virada então para baixo na pilha de descarte, isso durante o dia. Porém, se este jogador estiver à noite buscando por provisões, ele compra o seu item da mesma forma, se estiver numa cidade grande. Porém, ao vir aqui para comprar uma carta de evento, ele deve pegar a última carta do fundo do deck. Se essa carta do fundo do deck for uma carta aqui de caçador, ele coloca a carta na sua área de jogo. Mas se essa carta no fundo do deck for uma carta do Drácula, por um exemplo, ele tem que dar essa carta de evento para o Drácula. Isso mesmo, ele vai comprar às cegas, sem saber o conteúdo, e se ele tirar uma carta com o fundo do Drácula, ele deve então dar essa carta para o Drácula, e o Drácula sim vai colocar essa carta na área de jogo dele e vai poder utilizar essa carta. Essa então é a ação de provisão. E já que entramos na ação de provisão e vamos falar dessas cartas, vale ressaltar que um jogador ele tem um limite aí, de cartas de item e de evento que ele pode ter. Esse limite é representado aqui nas fichas dos jogadores. Nós podemos ver, por um exemplo, na ficha do Van Helsing, que aqui em cima nós temos 3 cartinhas que indicam que ele pode ter no máximo 3 cartas de item. E aqui embaixo ele tem 3 cartinhas que indicam que ele pode ter no máximo 3 cartas de evento. Isso quer dizer então que o Van Helsing pode carregar consigo
até no máximo 3 cartas de item e 3 cartas de evento. Ao então completar 3 cartas de item e 3 cartas de evento, um jogador pode, ao comprar uma carta de item ou comprar uma carta de evento, ele pode jogar qualquer carta que ele tem aqui de evento, desde que esteja dentro do timing, ou seja, desde que esteja na fase certa, antes de receber a próxima carta de evento que ele possui, ou ele pode escolher descartar uma de suas cartas para que ele possa então colocar a sua nova carta aqui, ainda assim respeitando o seu limite de 3 cartas de item e 3 cartas de evento. Vale ressaltar que uma das habilidades do nosso Dr. John Stewart é que ele pode ter um limite de mão de 4, tanto para cartas de item quanto para cartas de evento. Vamos falar agora da ação de troca. Um jogador pode fazer uma ação de troca com outro caçador que esteja na mesma cidade que ele. Por exemplo, se Van Helsing e a nossa Mina Harker estivessem ambos aqui em Bruxelas, eles poderiam fazer uma ação de troca. Nessa ação de troca, eles poderiam trocar cartas de item, cartas de evento e bilhetes de viagem da forma como eles queiram, Não precisa ser uma troca justa, essa troca pode ser da forma como eles queiram. Então, lembrando que é necessário que eles estejam na mesma cidade para poder realizar essa troca. Vamos lembrar que o nosso Dr. Van Helsing tem uma habilidade que se chama Líder. Essa habilidade que se chama Líder do Van Helsing permite que ele faça uma troca com qualquer caçador em qualquer cidade aqui espalhada pelo tabuleiro. É uma habilidade muito forte, mas lembre-se que essa habilidade tem uma limitação. Nessa troca feita pela habilidade do Van Helsing, você só pode trocar cartas de evento com outros jogadores. Você não pode trocar cartas de item e você também não pode trocar bilhetes de viagem usando a habilidade do Van Helsing. Somente usando a ação de troca normal, que é estando na mesma cidade que outro caçador. Com a habilidade do Van Helsing, só podemos então trocar cartas de evento. Essa então é a ação de troca. Ação especial. Os jogadores podem fazer então uma ação especial. O que seria uma ação especial? Ação especial são ações ligadas aí às cartas, especiais aqui dos jogadores, como por exemplo a nossa Mina Harker. A Mina Harker tem uma habilidade aqui na sua carta listada como ligação psíquica, que diz que Mina, se ela estiver com outro caçador na mesma cidade, ela pode obrigar o Drácula a dizer se ele está na mesma região que Mina, ou seja, no mesmo continente. Note que o continente é separado por cores, para que você possa identificar quais continentes fazem parte de quais cidades. Então, Mina poderia gastar a sua ação, estando na mesma cidade que outro caçador, e perguntar ao Drácula: Drácula, você está na mesma região que eu? Se Drácula estiver em uma das cidades da mesma região que Mina, Drácula tem que responder: sim, eu estou. Mina é uma das personagens, é a personagem, na verdade, que namorou o Drácula, e ela já vem mordida, Pode ver que legal na arte, ela tem até aqui no pescoço dela, um lencinho ali, e ela já tem aqui um bite, uma mordida. Ela já levou uma mordida do Drácula. E essa característica é que dá essa ligação psíquica à Mina de poder sentir o Drácula na região. Então, habilidades especiais é quando você gasta uma ação para poder usar determinadas habilidades dos personagens. A ação de reservar um bilhete. Os jogadores podem gastar uma ação, estando em uma cidade, para reservar um bilhete de viagem. Quando um jogador faz isso, gasta uma ação para reservar aí um bilhete de viagem, ele compra um bilhete de viagem aqui da pilha disponível dos marcadores de bilhete e coloca consigo
na sua ficha, obviamente olhando o conteúdo para si mesmo, e guarda esse bilhete de viagem na sua ficha, que ele pode usar posteriormente para realizar aí ações de movimento. O limite da quantidade de bilhetes de viagem que um jogador pode ter é 2. O jogador não pode aí ultrapassar o limite de 2 bilhetes de viagem. Se ele for receber um terceiro bilhete de viagem, ele precisa antes descartar um dos bilhetes que ele possui e então comprar um novo bilhete de viagem disponível ali das reservas, né, de bilhete. Um jogador também pode usar uma das suas ações para fazer um descanso. Quando o jogador faz um descanso, ele recupera aí 1 ponto de vida. Então ele pode remover 1 ponto de dano da sua ficha quando ele realizar uma ação de descanso. Ação de busca. Quando os jogadores se encontram em um local aonde o Drácula passou, eles podem optar por fazer uma ação de busca de encontro naquele local. Suponhamos que os jogadores estivessem aqui em Zurich, aonde o Drácula passou. Os jogadores então teriam a opção de tentar resolver este encontro que está em Zurich, se o Drácula já não o tivesse utilizado para tentar emboscar eles. Eles poderiam então virar este encontro e resolver aqui o efeito na parte branca da carta, resolvendo o efeito na parte branca, pois o efeito na parte vermelha é um efeito de evolução que nós vamos explicar ele mais para frente. Então, estando em um dos esconderijos do Drácula, os jogadores podem gastar uma ação de busca para resolver um encontro se ali estiver disponível esse encontro. Essas, então, são todas as ações que os jogadores podem fazer na sua fase em Fury of Drácula. Agora vamos falar da fase do Drácula. Após os jogadores terem jogado uma manhã e uma noite, o Drácula, então, terá a sua vez no jogo e chegará à fase do Drácula. Na fase do Drácula, o Drácula precisa começar se movimentando. Como que o Drácula faz isso? Vamos voltar aqui ao nosso exemplo inicial, onde o Drácula já tinha escolhido um local para que ele pudesse estar. O Drácula, então, agora vai verificar neste local onde ele está, que nós lembramos que nós escolhemos aqui Monique. Então, o Drácula vai vir aqui e olhar em Monique, obviamente usando o seu tabuleiro de referência, ou como eu mostrei, a sua própria carta de Monique, que já mostra todas as cidades que estão adjacentes a Monique. E Drácula então vai escolher uma nova cidade para que ele possa se movimentar, respeitando a seguinte regra: o Drácula nunca pode se mover por ferrovias, o Drácula só se movimenta por estradas. Então ele nunca pode atravessar de uma cidade pela outra se ela não tiver ligação por estrada. Por um exemplo, nós podemos ver que aqui de Monique, o Drácula não poderia vir para Estrasburgo, porque aqui em Estrasburgo a única coisa que dá ligação para essa cidade é uma ferrovia e o Drácula não viaja por ferrovias. Então o Drácula só poderia viajar para uma das cidades que estivessem ligadas aqui através da estrada. O Drácula então escolheria aqui um desses locais. Vamos aqui como um exemplo escolher o Drácula vir para Viena. O Drácula vai procurar então aqui no deck, né, de localidades, ele vai procurar pela carta de Viena. Localizando a carta para o local ao qual o Drácula deseja ir, o Drácula vai então andar toda a linha do rastro no sentido da seta, andando toda a linha do rastro para a direita, liberando aqui o primeiro espaço do rastro que indica aonde o Drácula está atualmente. Então o Drácula colocaria aqui a carta do seu novo movimento no primeiro espaço e a partir de agora, dentre as 5 cartas disponíveis de encontro na mão do Drácula, o Drácula pode escolher uma dessas cartas para colocar também neste esconderijo, podendo usar essa carta para emboscar os jogadores futuramente, ou usar essa carta para evoluir aí essa carta e aumentar a sua influência sobre a Europa, que eu vou explicar
o que significa ambos, tanto a emboscada quanto a evolução de uma carta. Lembrando que estamos ainda explicando o movimento do Drácula. O Drácula nunca tira sua miniatura deste espaço, a menos que os jogadores encontrem aonde ele está. Se os jogadores entrarem na cidade aonde o Drácula está, aí sim o Drácula irá revelar a sua carta e colocar a sua miniatura, então, na cidade aonde ele foi encontrado. Do contrário, a miniatura do Drácula permanece sempre aqui no primeiro espaço que indica a cidade atual aonde o Drácula está. O Drácula também pode se mover pelo mar, porém o Drácula tem algumas restrições de movimento para o mar. Ao entrar no mar, o Drácula deve sofrer 2 pontos de dano. E também vale lembrar que as cartas do mar, elas têm o fundo azul. Então, quando o Drácula coloca um movimento no mar, os jogadores vão saber que ele está no mar. O Drácula deve então receber 2 pontos de dano quando ele entra no mar. O Drácula, se no seu próximo movimento ele se mover para outro espaço que ainda seja um mar, ele também deve receber mais 1 ponto de dano, continuando aí levando dano cada vez que ele se movimenta para um mar. Uma vez que ele volte para a terra firme, ele não recebe mais dano. Mas se ele voltar a entrar no mar, ele recebe 2 pontos de dano quando entra no mar e 1 ponto de dano quando se move do mar para o mar. Muito bem. Esses então são os movimentos, né, que o Drácula pode fazer. Lembrando aí que o Drácula tem a restrição da rodovia, da ferrovia, onde ele nunca pode se movimentar fazendo uso das ferrovias. Vamos explicar então agora como funcionam as cartas de encontro do Drácula, a emboscada e a evolução das cartas do Drácula. Toda vez que um jogador entrar em uma área que seja um dos esconderijos por onde o Drácula já tenha passado, o Drácula precisa revelar este local. Vamos usar aqui como exemplo, então, que o Van Helsing chega em Munique. E nós sabemos que o Drácula já passou por Munique, pois foi a primeira cidade que nós usamos aqui como exemplo. O Drácula deve então revelar: Van Helsing, eu já estive aí. E ele vai então virar a carta de Munique para cima, mostrando aí que ele já passou por aquele local. Como a carta de Munique não tem nenhum encontro, o Drácula não vai poder emboscar os jogadores aqui, e os jogadores também não vão poder fazer uma ação de busca em Munique, pois nós não temos uma carta de encontro. Os jogadores, sabendo que Drácula passou por Munique, obviamente vão começar a procurar Drácula por essa região. E suponhamos então que na sua próxima jogada, Van Helsing deduza que Drácula foi para Viena e escolha se movimentar para Viena. Em Viena, o Drácula novamente dirá: Van Helsing, eu já passei por aí. E vai revelar então a sua carta de localidade de Viena. Vamos notar o seguinte: aqui sim existe uma carta de encontro. E agora o Drácula tem uma opção a fazer. Ele pode escolher emboscar o Van Helsing neste momento com a sua carta de encontro, ou ele pode escolher simplesmente deixar esta carta aqui para que os próprios jogadores tentem resolvê-la. Nós vamos explicar qual é o lucro de o Drácula deixar essa carta aqui. Muitas vezes, se o Drácula consegue evoluir determinadas cartas, ele pode avançar aqui na sua trilha de influência e chegar mais perto de vencer o jogo. Se o Drácula escolher emboscar os jogadores, ele vai então resolver a parte branca da carta, né? Como por exemplo essa carta Sabotador diz o seguinte: o caçador fica atrasado, a menos que ele revele um revólver ou um rifle. Devolva essa carta virada para cima para o esconderijo, ou seja, a carta ainda vai permanecer lá virada para cima. Os jogadores terão que resolvê-la, senão ela pode chegar no final e ser evoluída. Van Helsing, então, se não tiver um revólver ou um rifle, deverá ficar atrasado. Quando um jogador fica atrasado, ele deve tombar a sua miniatura no tabuleiro. E na próxima vez em que ele estiver que jogar, ele vai levantar a sua miniatura e passar a vez. Então, só na próxima vez que ele poderá retomar as suas ações. O jogador perde aí uma
jogada. Se o Drácula não tivesse escolhido aqui emboscar Van Helsing, essa carta permaneceria virada para baixo. Então Van Helsing teria que gastar uma ação de busca para tentar resolver esta carta, para que ele pudesse aí tirar essa carta do jogo. Note que essa carta possui aí um efeito vermelho, onde o Drácula pode evoluir essa carta se ela chegar ao final aqui da trilha de rastro, que é o que nós vamos explicar agora. Suponhamos então que o Drácula fez movimento suficiente de modo que ele chegou aqui no último rastro, né? Aqui estaria todas as cartas que o Drácula fez de movimento e uma carta finalmente nessa rodada vai sair aqui. Ela vai ser retirada. O Drácula deve então fazer o seguinte: resolver se ele quer evoluir esta carta ou se ele quer transformar essa carta em um covil. O Drácula tem 3 covils disponíveis. As regras de covil é uma regra avançada. O jogo indica que você jogue primeiro sem os covils para depois começar a usar os covils. Então eu vou explicar os covils na etapa das regras avançadas. Vamos aqui então dizer que o Drácula escolheu evoluir este esconderijo. Ele deve então ler o texto de evolução da carta, que é o texto que está em vermelho, e seguir as indicações. Aqui diz que ele deve revelar essa carta de local, ou seja, revelar qual era este local em que ele estava, que aqui seria a praga. E então ele avança 4 espaços no medidor de perdição, de influência, desculpe, e ele libera esse esconderijo e os esconderijos dos espaços 4, 5 e 6, ou seja, os espaços 4, 5 e 6. 6, 5 e 4. Ele ainda liberaria mais 3 esconderijos. O que é liberar um esconderijo? Quando você libera um esconderijo, você simplesmente tira de lá as cartas de locais e as cartas de encontro e as devolvem para os seus respectivos decks sem resolver os seus efeitos. Vamos falar agora de algumas regras adicionais, tá, pessoal? A primeira coisa é entender o amanhecer e o anoitecer. Todo o intervalo entre uma fase da manhã para uma fase da noite é um anoitecer. Todo o intervalo entre uma fase da noite para uma fase da manhã é um amanhecer. Amanhecer e anoitecer, eles têm essa característica, pois nós temos diversas cartas que são ativadas com o timing certo, ou seja, que são ativadas às vezes durante essa fase e às vezes aí durante uma fase de dia ou uma fase de noite ou uma fase de anoitecer ou uma fase de amanhecer. Outra coisa é que é neste momento, no momento entre o dia e a noite e a manhã, que os combates acontecem. É só nesse momento que o combate pode acontecer. Então a fase de amanhecer e anoitecer é apenas uma pré-fase de verificação, onde você verifica se você quer jogar cartas que estejam dentro desse time, ou seja, dentro do amanhecer ou anoitecer, ou se tem algum combate para acontecer no jogo neste momento. Vemos aqui que nós temos uma semana inteira em volta do nosso track de rodada. Quando este marcador precisar avançar do domingo para a segunda-feira, note que temos um indicador aqui indicando que nós precisamos colocar um marcador de desespero no mapa. Quando nós fazemos isso, colocamos um marcador de desespero no mapa, o Drácula vai ficando mais forte. O desespero que o Drácula está causando aqui em toda a Europa está aumentando. Os jogadores precisam encontrar e matar o Drácula rápido, pois o Drácula está se tornando cada vez mais poderoso. E esses marcadores de desespero vão dando bônus ao Drácula, vão deixando o Drácula cada vez mais forte. Então os jogadores precisam ser ágeis e encontrar o Drácula o mais rápido possível. Cartas de eventos e cartas de itens, pessoal. As cartas de eventos e as cartas de item possuem um momento certo para ser jogado, onde vem indicado nas suas cartas.
Por exemplo, essa carta Ato Heróico, que nós temos aqui, indica que ela precisa ser jogada no início do combate antes de escolher uma carta. Portanto, você precisa utilizar essas cartas nos timings, no momento correto. Outra coisa interessante é que algumas cartas vão te fornecer aí um tipo de aliado, né? Os jogadores caçadores podem ter um aliado de forma coletiva, ou seja, todos os caçadores podem ter no máximo um aliado. Que ao escolher essa carta como aliado, nós temos aqui no tabuleiro um espaço, né, para que você posicione a carta aliada de todos os jogadores aqui no jogo. O mesmo vale para o Drácula. O Drácula também pode ter um aliado, mas o aliado do Drácula ele posiciona aqui na sua área de jogo. Caso você queira jogar um novo aliado, você precisa descartar o aliado presente, ou seja, aquele aliado que está em jogo. Algumas cartas de encontro que o Drácula joga, como o Vampiro Desenfreado, por exemplo, vão gerar um combate com o vampiro. Este combate com o vampiro ele vai seguir as mesmas regras de combate com o Drácula, porém você vai utilizar a vida indicada na carta do vampiro e este combate também só acontece no amanhecer e no anoitecer, como todos os combates aqui em Fury of Drácula. Caso um dos jogadores entre no espaço, no local atual onde o Drácula se encontra, o Drácula precisa ser revelado. Van Helsing estava aqui no encalço do Drácula, já estava próximo de encontrá-lo e ele deduz que o seu próximo movimento será para a praga. O Drácula então verifica sua carta de local atual. E a carta de local atual do Drácula é praga. Isso indica que Drácula diz: Van Helsing, você me achou? Drácula então vai retirar a sua miniatura desta área, vai colocar a sua miniatura em praga, junto com Van Helsing. Ainda estamos na fase da manhã, então nenhum combate ocorre. Drácula ainda pode utilizar, caso ele queira, a sua carta aqui de Vampiro Desenfreado para emboscar Van Helsing. Ou ele pode simplesmente deixar essa carta aqui para que os jogadores tentem fazer uma ação de busca. Passado então a fase da manhã e ao cair o anoitecer, ou seja, na fase entre a fase da manhã e a fase da noite, que ao anoitecer o combate inevitável entre Van Helsing e Drácula acontece. E é o que nós vamos explicar agora, a regra de combate. Ao iniciar o combate, então, os caçadores ou o caçador deve pegar uma carta de fuga, uma carta de soco e uma carta de esquiva, que são cartas genéricas. Ao entrar em combate, todos os caçadores têm o direito de uma cópia de cada uma dessas cartas. Então o caçador vai juntar essas cartas com as cartas de item que ele possui na mão, não precisando aqui se preocupar com o limite de cartas que ele tem na mão, pois essas cartas genéricas não ocupam esse espaço de limite. Então, o jogador vai formar a sua mão de combate. Drácula vai fazer o mesmo. Drácula vai pegar as suas cartas de combate, vai embaralhar este deck e vai comprar 5 cartas de combate para ele. Agora os jogadores estão com suas cartas de combate em mãos. Cada jogador, então, vai escolher uma carta para jogar. Drácula vai escolher o seu ataque e o caçador vai escolher também a sua carta de ataque. Uma vez escolhido, Drácula escolheu a sua carta e o caçador também escolheu a sua carta, ambos revelam as suas cartas ao mesmo tempo. A primeira coisa a ser feita é verificar se o ícone da carta jogada por Drácula corresponde a algum ícone localizado na faixa da carta jogada pelo jogador. Nós podemos ver que aqui nós temos uma faixa com símbolos e a carta do Drácula também possui um símbolo aqui em cima, um punho cerrado. Se este punho estiver presente em um dos símbolos aqui na faixa jogado pelo jogador, a carta do Drácula é cancelada. Então o Drácula deve virar essa carta para baixo, deixar ela na área de jogo
e então o jogador vai resolver o efeito da sua carta jogada. Porém, se não for um símbolo correspondente, como no exemplo colocado, o Drácula resolve a sua carta, causa o dano aqui ou usa o efeito, né, que estiver especificado na sua carta no jogador. Se a carta do Drácula não cancelar a carta do jogador, o jogador ainda resolve o efeito da sua carta. Porém, se a carta do Drácula cancelar a carta do jogador, o jogador deve não resolver o efeito aqui da sua carta. Então, os jogadores devem atualizar as suas mãos. O Drácula deve comprar até ter novamente 5 cartas de combate na mão, deixando a carta jogada na sua área de jogo. Drácula agora está com 5 cartas na mão. Novamente, os jogadores devem preparar as cartas que querem jogar. O caçador vai escolher, então, jogar a carta contra o Drácula. E o Drácula também escolhe uma nova carta para jogar aqui contra o caçador. A segunda rodada de combate vai acontecer. Ambos revelam as suas cartas. Drácula jogou então um ataque de garras. E o caçador jogou a carta revólver, que possui aí na sua faixa o mesmo símbolo do ataque de garras. Então a carta de Drácula é anulada. Drácula deve virar a sua carta para baixo. O jogador vai resolver o efeito da sua carta de revólver. E então, no momento de atualizar a sua mão, o jogador deve pegar a última carta que ele jogou na rodada passada e voltar para a sua mão. E essa carta que ele acabou de jogar permanece aqui. Os caçadores de Drácula, então, repetem esse processo até que Drácula tenha jogado 6 cartas de combate. Ou até que Drácula avançou seu medidor de influência para 13. Então Drácula imediatamente vence o jogo. Ou os caçadores tenham derrotado Drácula, conseguido causar 15 pontos de dano em Drácula. Então os caçadores vencem o jogo. Ou todos os caçadores envolvidos em combate sejam derrotados pelo Drácula. Ou Drácula resolveu uma carta, fugir com o morcego ou fugir com a névoa. Dentro de todas essas condições, então o combate se torna encerrado. Vários caçadores podem lutar com Drácula ao mesmo tempo. A regra que deve ser aí modificada quando estiver lutando com mais de um caçador é que antes de revelar as cartas de combate, o Drácula vai escolher um dos caçadores envolvidos no combate como jogador ativo. E somente aquele jogador que vai poder comparar os símbolos da sua carta com os símbolos da carta do Drácula. Ou seja, somente aquele jogador é que vai poder cancelar cartas do Drácula. Os outros jogadores não vão poder fazer isso. Essa aí é a única modificação na regra aí quando o Drácula está lutando ao mesmo tempo com mais de um caçador. Considerações a respeito do combate. Toda vez que um jogador recebe uma quantidade de dano maior, igual ou maior do que a indicada da sua vida, na sua ficha, este caçador então está considerado derrotado. Quando este caçador é derrotado, ele deve imediatamente colocar a sua miniatura no hospital mais próximo da onde o combate ocorreu. Existem 3 áreas que possuem um hospital, como aqui em Budapeste. Este jogador então coloca a sua miniatura no hospital, remove todos os marcadores de dano que ele teria na sua ficha, descarta, perde todos os seus itens, cartas de evento e bilhetes de viagem. E então, na sua próxima vez, ele precisa fazer uma ação de movimento para sair do hospital e vir para a cidade em si. E então ele pode, nas próximas jogadas, voltar a fazer as suas ações normalmente. Se o Drácula levar 15 pontos de dano, o Drácula está derrotado e os caçadores vencem o jogo. Quando o Drácula derrota um caçador, o caçador vem para o hospital. Precisa fazer todo esse processo. E o Drácula avança o medidor de influência em 2 para cada caçador que ele derrotou. E em mais 1 para cada marcador de desespero que esteja presente no tabuleiro.
Nesse exemplo, Drácula avançaria então em 3 a sua influência devido à derrota que ele causou em Van Helsing. O Drácula pode também, como alguns efeitos de jogo, morder os jogadores, como por exemplo, fazendo uso da sua carta de combate presas. Quando o Drácula morde um jogador, esse jogador está debilitado. Esse jogador deve então pegar um marcador de mordida e colocar na sua ficha, na sua área de jogo. Se um jogador receber uma quantidade de mordidas maior do que ele tem impresso na sua ficha, ele está imediatamente derrotado. Ele é enviado imediatamente para o hospital. Por um exemplo, Mina Harker já começa o jogo mordida. Isso quer dizer que se Mina Harker levar mais uma mordida, ela vai estar imediatamente derrotada e deve ser colocada no hospital. Um jogador mordido, ele está debilitado. Quando o jogador está debilitado, ele deve sempre jogar com uma carta de item e uma carta de evento revelada para que o Drácula possa ver quais são essas cartas, igual ao número de mordidas que esse jogador tem. Como o exemplo que nós já utilizamos, a nossa Mina Harker, ela já começa o jogo mordida. Isso quer dizer que ela já começa o jogo com uma carta de item e uma carta de encontro revelada para que o Drácula possa ver. O nosso Van Helsing tem 2 espaços de mordida. Isso quer dizer que o Van Helsing pode levar até 2 mordidas antes de tomar a terceira mordida e morrer. Se Van Helsing estivesse com 2 mordidas, ele teria então que deixar revelado 2 cartas de item e 2 cartas de evento. Caso você já se ache experiente em Fury of Drácula ou já queira iniciar a sua partida de Fury of Drácula no modo avançado, você precisa inserir as seguintes regras. A posição inicial dos jogadores não é mais definida pelas cidades pré-estabelecidas no manual de regras. Os jogadores podem escolher aonde eles querem começar o jogo. O Drácula vai se tornar mais forte. O Drácula vai fazer uso de algumas regras avançadas que vão deixar o Drácula mais difícil de ser enfrentado. Isso pode parecer que vai ser mais difícil derrotar o Drácula, mas na verdade, se você não fizer uso dessas regras avançadas, eu considero que vai ser muito mais fácil derrotar o Drácula. Eu acredito que essas regras avançadas, elas dão um equilíbrio maior para o jogo. Vou explicar quais são essas regras avançadas. Lembra que eu disse que ao você evoluir uma carta no final do seu rastro, você teria a opção de evoluí-la ou transformá-la num covil. O Drácula tem 3 covils disponíveis. Quando você escolhe transformar essa carta em um covil, você vai posicioná-la no covil. Você vai poder acrescentar mais uma carta de encontro a este covil. O Drácula vai ter a opção de a qualquer momento fazer o seu movimento no tabuleiro, desde que ele esteja dentro das regras, ou seja, desde que ele esteja adjacente ao covil dele, ele vai poder andar para o covil dele. Caso o Drácula faça isso, o Drácula pode retirar a sua carta de covil, colocar a sua carta aqui no seu espaço e acrescentar mais uma carta de encontro a este local, deixando esse local turbinado, deixando este local uma área mortal. E o Drácula pode fazer essa sequência de covil, caso esse covil chegue novamente no final, caso o Drácula queira, ele pode novamente transformar em um covil. O Drácula tem 3 espaços de covil, e ele pode a qualquer momento do jogo que ele queira liberar um desses espaços de covil, ou seja, simplesmente descartar as cartas que ali estão sem revelar os seus conteúdos. Outra diferença nas regras avançadas é fazer uso das cartas de poder do Drácula. O Drácula pode usar aqui 5 poderes diferentes para deixar aí aumentar a dificuldade do jogo. A primeira carta que o Drácula pode utilizar é a carta alimentar-se. O Drácula então vai colocar a sua carta de se alimentar no local onde ele se encontra.
vai realizar ali a ação de se alimentar, curando 3 pontos de vida. E essa carta então deverá acompanhar o rastro, e o Drácula só poderá usar ela novamente quando essa carta estiver fora do seu rastro. Forma de lobo. Com a carta Forma de Lobo, o Drácula vai jogar essa carta juntamente com a próxima carta de movimento que ele deseja fazer. Drácula poderá fazer um movimento em até 2 de distância. Drácula poderá se mover mais rápido, poderá se mover até por 2 cidades, passando até pela cidade onde tenha um caçador, desde que ele não vá parar nessa cidade. Por exemplo, ele poderia sair daqui, passar por Van Helsing, Budapeste e parar em Viana com o movimento da Forma do Lobo. E ele não precisaria revelar que ele passou ali por Van Helsing. Mas a Forma do Lobo também causa 1 de dano no Drácula. A carta de Esconder-se. A carta de Esconder-se deve ser mantida junto com as cartas de locais do Drácula, pois ela tem o fundo igual às cartas de local. O Drácula pode fingir que se movimentou e se esconder no local onde ele estava. Dessa forma, o Drácula desliza suas cartas aqui e coloca a carta de esconder como se ela fosse uma carta de movimento. Lembrando que essa carta de esconder vai estar sempre ligada à carta que está à direita na trilha, que é o local verdadeiro onde o Drácula estava. Quando essa carta for evoluída ou for liberada de alguma forma, o Drácula deve lembrar de liberar o esconderijo junto. Chamado Sombrio. Como alimentar-se em vez de se mover, o Drácula deve colocar essa carta no primeiro espaço do rastro. Deste modo, ele não coloca uma carta de encontro. E também Drácula vai receber aqui, de acordo com o chamado Sombrio, 2 pontos de dano para que ele possa comprar mais 5 cartas de encontro. Lembrando que o Drácula não tem um limite total de cartas de encontro na mão. Despistar. Com este poder, o Drácula pode apagar os seus rastros, apagar pelos locais onde ele passou. Quando você usa a carta Despistar, você vai escolher um espaço no rastro aqui para remover todas as cartas de lá. Você vai liberar aquele espaço, ou seja, retirar todas as cartas deste espaço sem revelar o seu conteúdo. Vai colocar o Despistar no lugar daquele local. E então você vai escolher um novo movimento para o Drácula, normalmente, e uma carta de encontro, como você faz de costume. É um modo de apagar os seus rastros, apagar os locais por onde você passou, deixando aí a jogabilidade com o Drácula um pouco mais disputada e deixando o jogo um pouco mais aí equilibrado quando você utiliza essas cartas de poder. E por último, é acrescentar os marcadores de rumor. Quando você coloca os marcadores de rumor, o Drácula começa o jogo com um marcador de rumor e ele ganha um marcador de rumor toda vez que for colocado um marcador de desespero aqui, aumentando aí a quantidade de marcadores de rumor do Drácula. O Drácula pode, durante a sua ação de movimento, escolher qualquer um dos 3 primeiros locais do seu rastro para implantar um rumor ali, para dizer que ele passou por ali, para colocar ali um certo rumor. Se essa carta que está com o marcador de rumor do Drácula for evoluída, chegar no final do rastro, o Drácula vai receber um bônus de 3 espaços extra aqui no seu marcador de influência. Galera, essas foram as regras de Fury of Drácula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vi que tem alguns vídeos aí na internet explicando as regras de Fury of Drácula em 20 minutos. Sinto muito dizer, mas quem está dizendo isso está enganando a galera, está passando aí só por cima, né, das regras. Não tem como explicar Fury of Drácula só em 20 minutos. Precisa de uma explicação muito mais aprofundada se você quiser entender realmente esse jogo, quiser jogar ele de maneira bacana e também se você quiser aí ponderar se é um jogo que possui regras e mecânicas que você gosta para que você possa comprar e colocar na sua coleção. Então a Matilha tentou trazer aqui para vocês as regras da forma mais detalhada possível. Ainda teria muitos mais detalhes, mas isso complicaria mais
do que ajudaria. Para isso, o jogo vem com guia de referência que ajuda nesses detalhes extras. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço para deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí, estamos na meta de 1000 inscritos. Bora lá chegar nessa meta. Tenho certeza que você já acabou de se inscrever. E aquele abraço. Até a próxima.